Olá, meu nome é Lorena e esse é o canal Aventura Literária. Eu vim trazer para vocês a indicação de um livro que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado a ver aqui no canal. Então assim, esse livro ele é interessante, eu diria um pouquinho complicado na linguagem e para entender às vezes a gente precisa ler uma, duas, três vezes, porque é a forma da linguagem. Vocês vão entender o porquê. O livro que eu me refiro é Laços de Família, da autora Clarice Lispector. Então, esse livro aqui é um livro de contos. Ele traz 13 contos de diversos temas, mas que centra principalmente nos temas abordados por Clarice. Clarice, ela nasceu na Ucrânia, ela é filha de russos, judeus, que imigraram para o Brasil em 1922, fugindo da perseguição na Europa contra os judeus. Então, quando chegou aqui, Clarice era bem pequena, foi criada no Brasil, em Recife, depois morou grande parte da vida dela no Rio de Janeiro. Dá para se notar, muitos dos contos, das obras dela, quando você lê, foi contextualizado no Rio de Janeiro. Não é diferente nessa obra aqui. Então, para quem já passou em épocas de escola, eu tenho certeza que já deve ter visto alguns textos. Eu já assisti uma peça de teatro, Amor, que é um dos contos que tem aqui. Então, quando eu vi esse livro aqui ele era originalmente escrito em 1960, mas a publicação é de 2009, mas é um livro novo, eu comprei recentemente. E eu comecei a ler e achei muito interessante trazer aqui para vocês. Justamente assim, para ir diferente um pouco do que eu estou trazendo sobre outros contos, outras histórias mais leves. Essa daqui, para você ler, como eu falei, exige um pouquinho mais de cuidado e você assim tentar entender realmente o que é que Clarice quer trazer na mensagem daquele conto. Então assim, são contos, esse livro aqui ele tem mais ou menos 136 páginas, são 13 contos, como eu falei, ele é da editora Rocco e ele é muito interessante, tanto para você que está na escola, que precisa realmente entender um pouco mais desse mundo literário, como também como uma forma de divertimento. Eu acredito que vai enriquecer muito mais, você vai começar a entender e ver esses contos de uma forma diferente. Então assim, eu comecei a ver algumas resenhas também na internet e justamente por isso me chamou a atenção e eu queria ver como eram esses contos, para poder ler também e entender um pouquinho mais sobre isso. Então assim, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles aqui para vocês. O primeiro conto que ela traz, o tema é Devaneio e Embriaguez de uma Rapariga. Vocês devem saber que rapariga é um termo usado em Portugal e que quer dizer moça, Pra gente no Brasil tem outro sentido, mas nesse sentido aqui é uma moça. Então assim, esse conto aqui, ela se resume na situação de que a mulher, ela é casada, tem filhos, mas os filhos não estão em casa, estão na casa dos tios. O marido não está em casa, está no trabalho, e ela se permite assim ficar mais tempo deitada, aproveitando aqueles momentos, aproveitando seus pensamentos, se sentindo ela, justamente assim, trazendo essas ideias de que às vezes a gente vive uma vida tão rotineira, uma sequência de fatos que a gente termina não pensando em nós mesmos. Então, assim, talvez esse sentimento que ela teve ali seria justamente assim, tentar sentir ela mesma. E depois o marido chega, eles saem para jantar fora, e nesse jantar ela se permite ser galanteada por outro homem. E ela acha aquilo muito estranho, porque ela mesma não aconteceria isso com ela. Mas ela começa a perceber assim que é muito bom esses sentimentos, embora ela não vá cometer esse ato de adultério, mas chega um momento que ela diz assim, não, ela tem que acordar para a vida dela, deixar de ser tão mecânico e agora passar a ter um significado. E uma característica que é marcante nas obras de Clarice é o que chamamos de epifania. O que significa epifania? Seria definido como aquele momento em que a pessoa, no seu cotidiano, ela consegue despertar através de uma situação que às vezes é banal, simples, mas que termina modificando a vida da pessoa, termina acordando essa pessoa para uma situação que ela não enxergava antes. Então assim, eles colocam como se fosse assim, aquela peça do quebra-cabeça que precisava para que a pessoa pudesse acordar para a realidade do que ela estava vivendo ou poderia viver.
O segundo conto é Amor. Esse conto eu já vi até uma peça de teatro. E assim, a gente precisa realmente, assim, eu precisei ler 2 vezes mais ou menos pra gente tentar entender. Além de ter assistido a peça, eu queria ver alguns detalhes aqui. Ele assim, ele é interessante no sentido de que ele fala o seguinte, é uma Ana, ela é casada, né, tem filhos, e ela chega um momento da tarde, que chama de horário perigoso, quando ela não precisa mais fazer nada, ela já não precisa fazer aquelas atividades de casa, porque ela já terminou, também os filhos, então assim, ela chega um momento que ela não se encontra, né, nas atividades do que acontece ali. Então assim, ela resolve sair para fazer compras. Ela pega o bonde, né, no caso é ambientado no Rio de Janeiro, pega o bonde e sai. E nesse momento ela vê um cego mascando chiclete. E isso serve para despertar ela para a situação do que ela estava vivendo. Ela começa a ver assim, que assim como o cego masca o chiclete de uma forma tão mecânica, a vida dela estaria sendo também mecânica, né? O dia a dia, o cotidiano. Então assim, nessa coisa de ficar pensando sobre a vida, o bonde passou, o local onde ela deveria ter parado, ela perdeu o ponto, então ela termina indo para o Jardim Botânico. Chega lá, ela começa a admirar as flores, admirar, pensando na vida, e é um momento que até fecha o Jardim Botânico, né? Ela tem que sair e ela volta para casa. Quando ela volta para casa, é naquela sensação assim, como se fosse assim, ela não está feliz com a vida dela, ela não quer aquela situação. Só que acontece o seguinte, um determinado momento, lá na cozinha, o marido está mexendo no fogão e tudo, e dá um estouro. Ela pensa que aconteceu alguma coisa. Então assim, ela se assusta e ao mesmo tempo ela pensa, nossa, e se ela tivesse perdido ele? E aí ela chega, ela demonstra o que ela sente pelo marido. E ao mesmo tempo que ela estaria segura, ela vê que se ela perdesse aquilo que ela tem, é o mais importante para ela. Então assim, essas relações de amor, essas relações, esses sentimentos que a pessoa tem pelo outro, né? E aí ela abraça o filho também, o filho não entende por que está acontecendo aquilo. Então assim, ela começa a perceber que a vida dela realmente importa para ela, assim, mesmo naquele cotidiano, o que mais importante é o que ela sente para as pessoas e com as pessoas. Então assim, essa mensagem, né, que eu entendi no conto 2. O conto 3 é Uma Galinha. A galinha, é simples esse conto assim, o pai, ele tem um pai, a filha, né, a família, e eles decidem que vão matar a galinha para almoçar. Só que no momento que a galinha vai né, ser morta e tudo, ela coloca um ovo. E aí a filha cisma que aquela galinha agora é mãe, então ela não vai poder ser sacrificada para eles comerem. Então assim, vai existir toda uma discussão sobre essa questão, né, que eles não poderiam fazer uma coisa dessa, o pai. Então assim, depois vocês vão ver o que vai acontecer no final, se vai comer ou não vai comer a galinha. Então assim, mas a ideia mais é essa, assim, de despertar para essas sensações de você, tipo, existem essas relações entre pai e filha, entre sentimentais sobre um animal, né, a um determinado momento agora ele tem uma importância, então se torna agora um bicho de estimação. Então, se não fosse isso, ela teria sido sacrificada. Então, seria apenas mais uma galinha sacrificada. O conto 4 representa a imitação da rosa, que vai falar sobre Laura. Ela é casada, ela tem filhos, né, e ela está preparando um jantar para receber os amigos, né, depois de ter ficado no hospital por ter tido um surto. E aí ela tem essa mania de perfeição, ela quer que tudo esteja perfeito. Então, em determinado momento, ela olha aquelas flores e que ela daria uma amiga. E ao mesmo tempo ela pensa, não, essas flores, por que eu não posso ficar com as flores? Então, mas ela termina dando essas flores. E aí ela começa a questionar essa ideia de que as flores são mais perfeitas do que ela mesma. Então, assim, essas ideias assim, do que é perfeição, do que pode pertencer a ela ou não. Então, assim, existem essas discussões nesse ponto em relação a essa questão da perfeição, de entender. E às vezes você não sabe se o que ela está pensando ali é um pouco mais do surto do que ela é ou realmente do que realmente importa para a vida dela. O conto 5 é o Feliz Aniversário. O Feliz Aniversário fala sobre uma mulher que está para completar 89 anos, né, está numa festa de aniversário,
E ela era aquelas mulheres assim, bem ranzinza, bem severa, bem dura, assim, e trata as pessoas mal. Ela acha que as pessoas que estão ali para comemorar esse aniversário, na verdade elas estão ali com a obrigação, assim, elas não estão ali por prazer. E aí essa imaginação que ela tem no sentido delas, e outra coisa, um marco importante na vida dela seria, dessa senhora de 89 anos, seria por ter perdido o filho. E o filho morreu e ela culpa, de alguma forma, essas pessoas pelo que ela está assistindo, pelo que viveu. E, na verdade, eles não teriam culpa. Então, assim, é uma situação assim que, às vezes, é complicada. Conto 6. A menor mulher do mundo. Então, nesse conto aqui, conta sobre uma mulher da África, que teria mais ou menos uns 45 centímetros, e um homem encontrou ela, assim, e achou isso interessante. Ela é tão pequena e pegou ela, levou, e assim, tirou fotos, botou no jornal. Então ela se tornou algo assim, exótico para as pessoas que estavam vendo ela ali. As crianças olhavam para eles assim, olha, eu quero ela como minha boneca. Os bantus, que é um grupo, pessoas canibais, digo eu, queriam devorá-la, porque achavam que ela era como se fosse um bicho. Enquanto que esse ser, tipo, essa pessoa que descobriu ela, esse homem, achava assim interessante a forma como ela demonstrava o amor por ele, pelo que ele representava, pelas roupas que ele tinha, pelo cheiro, pelo aquilo que ele era. Então assim, ele começou a perceber sobre essa questão do que é o amor. O amor é você possuir alguma coisa. Então assim, outra coisa, ela também tinha muita paixão pela casa dela lá na África, que era tipo uma árvore. Então ela amava essa árvore, ela amava o local onde era dela. Então tem essas discussões em relação a amar significa possuir, mais ou menos assim, o sentido do conto. O conto 7, o jantar. O jantar representa assim, num restaurante um homem de, vamos dizer assim, de uma idade, jovem senhor, começa a ver um velho comendo. E ele começa a pensar assim, que ele não conseguiria comer em situações complicadas da vida. E ele olha, ele fica admirado, o homem está comendo, e depois ele paga. E aquilo ali desperta nele essa ideia de que, apesar de tudo, o homem ele ainda continua sobrevivendo a todos os problemas da vida, continua comendo, continua fazendo tudo o que precisa fazer, né? E mesmo em meio de tantas confusões, tantas adversidades da vida. O conto 8, o nome é Preciosidade. E nesse conto, Clarice vai falar um pouco sobre essa questão do que você acha importante na sua vida. No caso, seria uma menina, ela tinha 15 anos e ela tinha medo de chamar a atenção das pessoas, principalmente dos homens. E ela saía na rua e ela tinha um tal de uns tamancos que chamava muita atenção pela zoada. Então assim, ela queria passar despercebido, mas esses tamancos chamavam mais atenção ainda. E até que um dia ela tá saindo, vem dois homens e terminam abusando dela. E aí ela começa a sentir que aquilo que ela tinha como preciosidade agora não tem mais. Então ela tinha medo do que poderia acontecer e aquilo ali vai transformar a vida dela drasticamente. No conto 9, os laços de família, que é o que dá o nome ao próprio livro, né, Laços de Família, vai falar sobre Catarina. Catarina, ela está recebendo a mãe, que a mãe moraria em outra cidade e estaria fazendo uma visita para ela, para o marido e para o filho. E ela, nesse momento aqui, ela está levando já a mãe para a estação para pegar o transporte para voltar para casa. Né? E nisso elas estão no táxi e em determinado momento o táxi faz um tombo e aí elas se encostam, assim, aquele contato que há muito tempo não tinham, de abraço, de proximidade, termina acontecendo entre elas ali naquele momento. Então assim, quando acontece isso, ela começa a pensar em muitas situações que ela tinha no passado, com o pai, com a mãe e tudo, e aquilo ali foi de alguma forma assim, se afastando, né? Eles terminam levando a vida de uma forma mecânica, e aí aquelas relações de contato,
né? Então a Clarice quer discutir justamente isso, essas ideias assim, de que às vezes você vai passando, deixando muito pra frente e não fala, não se toca, não se aproxima daquelas pessoas que você mais ama. Então é isso. Mas ao mesmo tempo ela deixa que a mãe vá embora, ela volta pra casa, reencontra o marido e o filho, só que aí ela começa a chamar o filho para ter mais contato com ele, para tentar dar aquela atenção que antes ela não dava. Então assim, ela começa a despertar isso nela. Ponto 10. Começo de uma fortuna. Vai falar sobre Arthur. Arthur, ele valorizava bastante o dinheiro. Então assim, ele queria tudo, ele queria era o dinheiro. Ele pensava como ele vai ganhar esse dinheiro. E é diferente do amigo, né, dele, Carlinhos, que ele achava que o dinheiro era para ser gasto em coisas que trouxessem prazer para a vida. E aí eles vão pro cinema, saem com Glorinha, com a amiga deles, e aí nisso eles vão ter que fazer um empréstimo para pagar a conta, né, entre eles vai ter que ter um empréstimo para pagar a conta dessa amiga. E aí ele tem que pensar, ele quer a proximidade desse grupo com ele, ou ele acha mais importante ter o dinheiro? Então, essa é a discussão. No conto 11, Mistérios em São Francisco. Vai falar sobre uma família que está jantando, depois vai se recolher e no início a moça, né, a filha deles, continua ainda acordada e fica olhando pela janela aquela noite calma de maio, vendo aquela situação, a lua e tudo. Daqui a pouco chega 3 homens encapuçados, vestidos de animais, e assusta ela. Na verdade eles só queriam pegar o Jacinto do jardim. E aí todos se assustam, eles escapam, a família desperta, né, daquela paz que estava e começa a querer saber o que é que aconteceu e não consegue voltar mais para dormir. Então, quer dizer, não consegue voltar mais àquela paz até que depois vai uma tranquilidade novamente e aí eles conseguem novamente voltar a dormir. Mas no caso ela já sabia o que era, né, que seria aquelas pessoas que invadiram ali. E as outras pessoas não sabiam exatamente o que se tratava e ficaram mais confusos ainda. No ponto 12, que é o crime do professor de matemática, vai questionar esses problemas que existem, psicológicos no caso. Esse professor, ele não consegue conviver bem com a situação de ter abandonado o seu cão no momento em que teve que se mudar com a família para outra cidade. Então assim, ele encontra um cachorro morto e ele coloca na cabeça que ele vai ter que enterrar aquele cachorro de qualquer maneira. Então assim, ele começa a procurar o local onde vai colocar e ao mesmo tempo que ele dá atenção àquele bicho, ele estaria de alguma forma resgatando, né, tentando se livrar um pouco da culpa de ter abandonado o cachorro. Porque ele vai pensar, o cachorro, ele é um ser que ele ama sem pedir nada em troca. Então, nisso, ele começa a se questionar e ao mesmo tempo depois ele pensa que a culpa dele não acabou, mesmo ele tendo enterrado o cachorro. E por fim, o conto 13, que é o Búfalo. É uma mulher que ela só sabia amar e perdoar. Então tudo que o marido fizesse, tudo que as pessoas faziam pra ela e tudo, ela só conseguia amar e perdoar. Chegou um momento que ela diz assim, não, ela tem que descobrir como é odiar também. Então ela vai pro zoológico, começa a vasculhar aqueles animais e encontra um búfalo, que o búfalo estaria ali para justamente ter raiva dela. Então ela tenta encontrar esse búfalo, esses sentimentos que ela não conseguia ter. Então, né, são contos que realmente nos fazem pensar, que nos colocam assim, às vezes, em situações que a gente pensa assim, e se fosse com a gente, em relações, principalmente essas relações que tem entre pai, filho, mãe, o cotidiano, a vida que a gente vive, e a gente começa a se questionar também, assim, será que a nossa vida ela é tão mecânica, a gente se acostuma muito com uma situação que às vezes não é boa pra gente, mas a gente acha que não tem uma outra opção. Então aí chega um momento que aquilo, às vezes, só precisa aquele detalhe para que nós, né, acordamos e começamos a ver, encarar a nossa realidade de uma forma diferente. Seja para valorizar aquilo que temos, as pessoas que estão ao nosso redor, ou até tentar mudar aquilo de alguma forma, né, para que nossa vida se torne algo melhor. Então acho que essas mensagens que Clarice quer trazer, depois eu vou
procurar outros também, outras obras e tudo, para tentar trazer aqui. E se vocês quiserem tirar dúvida, a gente discutir um pouquinho mais sobre esses contos, se for importante para vocês, ou se vocês estiverem estudando sobre Clarice, for conhecer um pouquinho mais sobre a obra dela, então deixem seus comentários aí, né, para a gente estar sabendo mais sobre isso, tá procurando. Quiserem dar alguma indicação, né, alguma sugestão de leitura para mim, que eu possa também estar compartilhando com vocês depois da resenha, seria muito bom. Então eu agradeço estarem assistindo o vídeo, né, e até a próxima. Tchau!